Junto com o bom velhinho que vem na noite natalina deixar presentes e comer deliciosos biscoitos com leite para as crianças que foram boazinhas, há uma criatura peluda com chifres de bode, garras e dentes longos e afiados, e uma língua enorme. Essa criatura anda com uma vara ou chicote para castigar as crianças que não foram boazinhas. A imagem do Krampus que existe nas culturas alemãs é algo que você só vai ver aqui, no seu canal de história do YouTube. Nas regiões germânicas da Europa e regiões colonizadas por esses europeus, existe a tradição terrível do Krampus. Krampus, que quer dizer garra em alto-alemão antigo, é uma criatura hedionda que acompanha as tradições natalinas de São Nicolau. Mas ao contrário do santo bonzinho que presenteia as crianças, a criatura nefasta distribui surras e pune as crianças que não foram boas e obedientes durante o ano. A representação física do Krampus varia muito. Geralmente é uma criatura bípede com longos pelos. As garras e dentes afiados são acompanhados por um par assustador de chifres, mas há representações dele como uma espécie de abominável homem das neves, ou até como uma espécie de bode bípede. É inegável a semelhança com a representação física de Satanás nessas mesmas regiões. Nas regiões germânicas existe ainda a tradição da Noite de Krampus. Em várias áreas rurais, os jovens se vestem com peles de carneiro e máscaras de madeira nas 2 primeiras semanas de dezembro. Varrem as ruas da cidade uivando e fazendo barulhos com sinos e correntes para amedrontar as crianças. O principal dia dessas festividades aterrorizantes é o 5 de dezembro. Essa é a noite que as casas são visitadas e as crianças levadas são punidas. As punições podem ser uma surra dada com as correntes ou feixe de madeira que ele carrega, um simples aviso, ou serem levadas para sempre de seus lares. Por que o 5 de dezembro é a noite de Krampus? No dia seguinte, 6 de dezembro, era o dia de São Nicolau. São Nicolau foi o santo que deu origem à figura do Papai Noel. As crianças que não foram surradas ou levadas pelo Krampus seriam presenteadas pelo santo que ficou conhecido pela generosidade. Na maioria desses países que possuem essa cultura, Krampus é uma espécie de aliado ou assessor diabólico de São Nicolau. É muito comum o sagrado e o profano se encontrarem na imaginação popular das culturas europeias medievais. O substrato cultural que vai dar origem ao assistente de São Nicolau é muito mais antigo que o cristianismo. Faz parte de toda uma tradição germânica de demônios e mortos que transladam pela terra durante as estações frias do ano. Com o advento do cristianismo e as tradições natalinas, Krampus seria reapropriado pelas pessoas comuns como um elemento compensador. Presentes e generosidade de São Nicolau para as crianças obedientes e boas. Surras e punições para as crianças más. Inclusive, vários cartões natalinos mostram os dois lado a lado, como sócios das festividades natalinas. É inegável as semelhanças entre Krampus e várias representações do demônio cristão. Mas qual o motivo dessas características? Parece estranho imaginar que oficialmente o diabo é representado com características totalmente humanas até o século XI. Não havia chifres, pelos, cor vermelha ou tridente. Havia Lúcifer, um anjo caído extremamente belo, e a mudança que começou a ocorrer a partir desse século tem ligação a imagens como a de Krampus, que são muito mais antigas. O século XI é um século fundamental na Idade Média. É o começo da chamada Baixa Idade Média, com novos desafios. Enquanto a Igreja sofria com os poderes de reis e senhores da guerra bárbaros durante a Alta Idade Média, e papas muitas vezes eram assassinados e trocados por causa da vontade de lordes e nobres, o maior obstáculo da Igreja era sobreviver a tudo aquilo e tentar impor-se diante de uma Europa completamente heterogênea e ainda extremamente pagã fora do eixo da Europa Central. No século IX, as populações eslavas, nórdicas e várias populações balcânicas ainda estavam imersas em profundíssimo paganismo. Para se ter uma ideia, a Lituânia só começou a ser cristianizada no século XIII, lá pela metade do ano de 1200. Na Baixa Idade Média, a partir do século XI, o cristianismo está em expansão em relação às regiões fortemente pagãs. As lutas contra o paganismo eram de todas as formas. Várias vezes o combate entre populações cristãs e pagãs ia para as vias de fato, e algumas vezes cidades que haviam sido cristianizadas tinham levantes pagãos que massacraram os religiosos, queimaram as igrejas e perseguiram os remanescentes cristãos. E, óbvio,
a Igreja assumiu um combate cultural contra as religiões mais antigas dessas regiões. Era necessário capturar o imaginário coletivo e popular. A imagem do diabo vai assumir a imagem de elementos culturais de cada região que está sendo cristianizada, e elementos de várias culturas vão compor a imagem do inimigo de Cristo. Não é que o Krampus imitou o diabo que imitou Krampus nas regiões germânicas, e Krampus não foi o único. Nos embates de culturas, e no caso específico de religiões, os símbolos da religião dos outros serão postos como algo extremamente ruim e malévolo. Dessa forma, Satanás ganhou adereços de quem se estava combatendo, explica o teólogo Wolfgang Birkenbrock. E assim como o Krampus, o próprio poderoso deus celta Cernunnos teve muito de sua aparência emprestada para o diabo nas regiões onde era adorado, e também o selvagem deus grego Pan. Concretamente, o cristianismo, ao combater a religião grega e também a romana, coloca chifres no diabo por conta do deus grego Pan, uma figura representada como meio homem, meio carneiro chifrudo, que seduzia as jovens. Da mesma forma, usa o tridente para combater Poseidon, o deus grego dos mares, Netuno para os romanos, pois o tridente era o símbolo dessa divindade. Demônios e representações do mal não são uma característica única do cristianismo. Umberto Eco deixa claro: existiam em diversas culturas vários tipos de demônio. Os egípcios têm Amut, um híbrido de crocodilo, hipopótamo e leopardo. Sobram seres com características e personalidades bestiais nas culturas árabes e mesopotâmicas. O próprio judaísmo, do qual o cristianismo seria um sucessor direto, tem Lilith, uma mulher capaz de se transformar em um demônio com asas e cabelos longos. O Satã só é descrito fisicamente na Terra como uma serpente. Krampus faz parte dessa lógica dentro das culturas germânicas das partes geladas da Europa. A tradição de Krampus pode receber outros nomes dependendo da região analisada. Schabmena, Ron, Hanstrap, Besnicke, Glaubach, Pelzbock ou Pelznicke, no sul da Alemanha, e Schmutzli, na Suíça. Embora desconhecido nas Américas, a cultura do Krampus ainda é bem forte nos países germânicos e outras regiões, como o Vale do Itajaí no Brasil. A tradição alemã nessa região é tão influente que ainda há resquícios das festividades da Noite de Krampus.